sob a proteção de Deus, verificando o quórum para iniciar a sessão, declaro aberto os trabalhos da 110ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú. Para o conhecimento de seus vereadores, informo que, atendendo o que determina o artigo 119 do nosso regimento interno, que não haverá escrito para o pequeno e grande expediente, devido à audiência pública sobre a campanha em defesa dos bancos públicos. De acordo com o requerimento legislativo de número 675/2019, de autoria do vereador Francisco Antônio Ferreira da Silva, nosso querido amigo Chico Barbeiro. Solicito seus vereadores que façam registro de sua presença. Vereador Chico. Plínio. Chama o Berinho, chama. Rafael Pessoa está ali com essa. Capitão também vai ter aprovação da ata. Chama aí, por favor, diz que tem aprovação da ata. Solicito à senhora secretária que dispense a leitura da ata da sessão anterior e vou colocar em votação a ata da sessão anterior. Votação iniciada. Vereador Berim, vereador Cristiano. Senhor Tenor. Encerrada a votação, com a aprovação de 3 vereadores votando por sua aprovação. Solicito a senhora secretária Aline que faça a leitura do expediente. Projeto de indicação de número 143/2019, de autoria do vereador Pedro Rodrigues. Dispõe sobre a proibição da suspensão de fornecimento de gás, energia elétrica, da suspensão de água, energia elétrica, gás, tratamento de esgoto, serviço de internet e telefonia móvel e fixa, em virtude de inadimplência do consumidor, às sextas-feiras, véspera de feriado e dias não úteis, no âmbito do município de Maracanaú e da outras providências. Caminhar, presidente. Encaminho os projetos para as comissões competentes. Passamos agora para os requerimentos legislativos. Requerimentos legislativos de número 750/2019, de autoria do vereador Berim. O mesmo requer que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito e o mesmo encaminhe ao Demutran para que seja feito o estudo técnico de um semáforo ou sinalização de placas ou pintura no solo indicando pare nos cruzamentos da Rua São Turíbio com a Avenida Edson Magalhães e a Rua 12 no Conjunto Industrial. De número 751, legislativa de autoria do vereador Rafael Lacerda. O mesmo requer que seja encaminhado ao ofício ao senhor secretário de Infraestrutura, Felipe Mota, solicitando a troca de luminárias amarelas por brancas de LED em toda a extensão da Rua Meton Mota de Araújo,
no bairro Luzardo Viana. E de número 752, o legislativo é de autoria da vereadora Helenita Souza. A mesma requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito para que sejam instalados quiosques padronizados ao longo do calçadão Maria Galdino, no conjunto Timbó. De número 753/2019, o legislativo é de autoria da vereadora Ivania Guiar. A mesma está solicitando que do chefe do Poder Executivo para que sejam incluídas nas academias populares de todo o município placas de aviso alertando sobre a prioridade dos idosos em respeito à lei de número 107/41, de 1 de outubro de 2003. De número 754/2019, o requerimento legislativo é de autoria do vereador Cezinha. O mesmo requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, requerendo calçamento e pavimentação asfáltica para a rua São Roque, iniciando na rua Elífio de Medeiros até a rua Padre José do Vale, no distrito de Pajuçá. De número 755, o legislativo é de autoria do vereador Pedro Rodrigues. O mesmo requer que seja encaminhado ofício ao senhor secretário de Infraestrutura para que seja feita limpeza e capinagem e também solicita o envio do caminhão de coleta de lixo em toda a extensão da rua Duarte Teodósio, no bairro Siqueira 2. E o legislativo de número 756/2019 é de autoria do vereador Manuel Corrêa. O mesmo requer que seja encaminhado ofício ao senhor secretário de Infraestrutura, solicitando o recapeamento asfáltico da rua Níber Siqueira, no trecho entre as ruas Pretório com Lituânia, no bairro Alto Alegre 2. Ok, senhor presidente. Encaminho os requerimentos legislativos para a próxima sessão, para discussão e votação. Como é combinado com os senhores vereadores, que o pequeno e grande expediente passaremos para a audiência pública. Eu queria convidar o autor do requerimento, o nosso presidente Chico Barbeiro, para vir assumir a presidência e o mesmo dar encaminhamento à sua audiência pública, o qual o requerimento é de sua autoria. Aqui começa a compor a mesa, entendeu? Daqui para frente. Pronto, daqui para frente é só audiência pública, viu? Não, vou não. Olha a mania. Olha a mania. Rapaz. O presidente é de direita, eu sou de esquerda. Bom dia a todas e a todos. Agradecer a presença de cada uma das senhoras e senhores. Nós recebemos uma solicitação do Sindicato dos Bancários do Estado de Ceará, onde eles nos solicitam uma audiência pública, já inclusive marcada, para fazer esse debate. E o sindicato mostrar para todo, não só para o município de Maracanã, mas também para todo o Estado, a campanha que está sendo feita em prol do direito, né, dos trabalhadores bancários, que por conta dessa política está sendo violentamente atacada nos seus direitos, não só os trabalhadores, mas também todos os trabalhadores do Brasil. E ontem, mais uma vez, a gente viu aí
outra aprovação, né, de uma PEC paralela, onde vai aí atacar também os servidores públicos, estaduais e municipais. E nós temos que fazer esse debate nessa casa, que aqui é a casa de ressonância. E a gente vai já compor a mesa, passamos a compor a mesa, para a gente iniciar esse debate, mais uma luta dos trabalhadores em prol dessa campanha do governo federal contra os trabalhadores do Brasil inteiro. Então eu vou pedir aqui para compor a nossa mesa o Magno Matos, aqui representando o sindicato dos trabalhadores em empresa do ramo financeiro do estado de Ceará. Magno Matos. Convidar para compor a mesa Clécio. Clécio aqui está representando a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste. Convidar também para compor a mesa Carmen Araújo, da Comissão Nacional dos Funcionários do BNB. Pode chamar a gente, nós vamos para ali. São dois. Convidar o Ailson. Aqui na ocasião, o Ailson está representando a CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. E o Túlio Roberto, representando os empregados da Caixa Econômica Federal. A composição da mesa, a gente vai... o tema é muito importante, é um tema que nós não devemos deixar de abordar, não no Parlamento Municipal, mas aonde tiver um espaço de poder, é importante que a gente faça esse debate. E nós vamos já agora dar início às falas da mesa, facultar a palavra, né? E cada um, que é mais importante, que cada um tem um tempo, né? Tá bom? Então, fica facultada a mesa. Quem vai conversar? Clésio. Não pode. Acho que já tem lá um. Tem um microfone aí? Tem? Aqui fica a opção. Som, 1, 2. Um bom dia, primeiro, à população aqui de Maracanaú. Agradecer ao vereador Chico Barbeiro, ao presidente desta casa e a todos os vereadores a oportunidade dada ao Sindicato dos Bancários do Ceará e à federação aqui que eu represento, a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste, essa audiência pública que terá como objetivo principal o lançamento da campanha em defesa dos bancos públicos. Então, esta aqui está sendo a primeira audiência de muitas que teremos no nosso estado, de muitas que teremos em todo o Nordeste, porque esta campanha abrange os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, de maneira que a gente demonstre para a população nordestina a importância
que é termos dentro do cenário tanto nordestino como de todo o Brasil, bancos públicos fortes e fortalecidos, porque só com esse braço financeiro respaldado e com pujança é que nós podemos ter um Nordeste realmente assistido. Quando o Sindicato dos Bancários do Ceará, quando a federação vem aqui requerer, junto a esta Câmara Municipal, a audiência pública em que a gente passe a discutir a importância do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNB, como instituições públicas sólidas, que abram agência, que não fechem agência, como está sendo proposto pelo governo federal, é na busca de trazermos para o Nordeste e para todo o Brasil a possibilidade concreta de estabelecermos a viabilidade do ponto de vista de fomento do comércio com o Banco do Brasil, do financiamento do microempresário através do Banco do Brasil, da possibilidade concreta de abrir microcrédito com o BNB, com a possibilidade concreta de o BNB fazer altos financiamentos que viabilizem empregabilidade no interior do Estado e na capital e na região metropolitana. O Sindicato dos Bancários e a Federação, quando vem aqui defender a Caixa Econômica Federal, não vem aqui defender só emprego de trabalhador, não, porque nós defendemos isso com unhas e dentes. Mas nós viemos aqui defender uma Caixa Econômica Federal que viabilize planos de desenvolvimento de esgotamento, por exemplo, para a rede municipal. Uma Caixa Econômica que tem o papel de desenvolver empregabilidade com construções de casa popular com acessibilidade para as pessoas de baixa renda. Quando o Sindicato e a Federação pedem a audiência pública aqui em Maracanaú, com o objetivo de defender os bancos públicos, não é apenas para defender o emprego do trabalhador bancário. É para defender o papel social que esses bancos têm e devem ter. A lucratividade desses bancos são incontáveis por alguns trabalhadores, vereador Chico Barbeiro. O dimensionamento do lucro desses bancos públicos e privados são incontáveis muitas vezes na mente dos trabalhadores. Desde a década passada que nós enfrentamos, e aí foi primeiro com a caravana da solidariedade, em que nos anos de ferros neoliberais de Fernando Henrique a gente fazia a mesma defesa. Então, a prova maior é o tempo de resistência que a categoria tem e a reação política que a categoria tem cada vez que essas instituições são atacadas de maneira absurda pelo grande capital. É bem verdade que a contramão daquele tempo que a gente discutia do ponto de vista ideológico qual era o papel do Banco do Brasil, da Caixa e do BNB, quais eram os papéis que os bancos privados queriam, era um outro momento político. Agora a abertura do capital internacional, a possibilidade de desmantelamento dos órgãos públicos como a Caixa Econômica, que foi vendida mês passado a questão da Lotex. As loterias da Caixa Econômica foram colocadas à venda. E aí a gente diz, isso não tem nada a ver comigo. Isso não importa para mim, cidadão comum, se é da Caixa ou se não é da Caixa. Pois nós queremos aqui esclarecer qual é a importância da Lotex para a Caixa Econômica Federal e qual é a importância da Lotex para os trabalhadores. Dali saem impostos, importantes impostos para a questão habitacional. Dali saem questões importantes de arrecadação que tratam de vários projetos do SUS. Dali saem recursos importantes para grandes projetos nacionais públicos. Há a possibilidade concreta de desmantê-lo e da descentralização do Fundo de Garantia dos Trabalhadores da Caixa Econômica Federal para distribuí-los com todo respeito a quem emprega, mas que tem um papel diferente da Caixa Econômica e de órgãos públicos, do FGTS. O Fundo de Garantia dos Trabalhadores é concentrado na Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal tem um papel social de utilizar esses recursos para a habitação popular. Para utilizar esses recursos, concretamente, para viabilizar esgotamentos nas cidades. Para ter um fundo de garantia que possibilite
a viabilização de vários negócios. A garantia e a poupança dos trabalhadores estão em risco. Mas o fundo de garantia dos trabalhadores não é uma poupança apenas para os trabalhadores. O fundo de garantia de cada um dos trabalhadores que hoje é aportado na Caixa Econômica Federal é um fundo importante de poupança para o Brasil. E é com este papel que o Sindicato dos Bancários do Ceará, que a Federação do Nordeste dos Bancários, vem trazer a discussão para esta nobre casa aqui de Maracanaú. Algumas pessoas questionavam o sindicato há pouco pela internet, qual era a importância de fazer uma audiência pública, ou em Maracanaú, não desprezando Maracanaú, ou no Paracuru, ou em qualquer outro município de Fortaleza. E nós dizíamos claramente que a importância é gigantesca, porque é aqui na cidade de Maracanaú que tem uma agência do Banco do Brasil, da Caixa e do BNB, para discutirmos nesse patamar que nós estamos discutindo. Qual é a importância desse banco e desses fundos para a sociedade? E cabe a nós, que fazemos o sindicato e a federação, trazermos para esta casa aqui esse nível de discussão, para que os nobres vereadores que estão aqui presentes na sessão tenham a clareza de que isso aqui não é uma mera defesa do emprego, que também o é. Nós precisamos dessas agências abertas, nós precisamos de concurso público e não ir na contramão de desmantelo dessas instituições públicas, como o Banco do Brasil, a Caixa e o BNB. Eu quero aqui acreditar que não tem nenhum grande projeto público de Maracanaú financiado por banco privado. Eu não tenho medo aqui de queimar a língua com relação a isso. Os projetos públicos que são desenvolvidos com certeza em Maracanaú são canalizados pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pela Caixa Econômica Federal. Os bancos privados não têm, apesar de ter a obrigação social de tê-los, porque, infelizmente, Chico Barbeiro, se você quiser ter um banco privado no país, não é só querer. Para você ter um banco privado no Brasil, você tem que ter uma concessão pública, uma autorização pública para tê-lo. E se tem que ter autorização pública, obrigatoriamente deveria ter a contrapartida social do banco privado para abrir as portas. E volto a dizer, eu não conheço grandes projetos públicos financiados ou grandes projetos de instalações de grandes indústrias instaladas com recursos de bancos privados. Então, gente, primeiro agradecer aqui aos vereadores, mas especialmente ao vereador Chico Barbeiro, por ter acatado aqui a nossa solicitação de audiência pública. É com esse papel que nós estamos lançando uma campanha em nível de Nordeste. Essa cartilha aqui é o inicial. Aqui é a primeira audiência, Chico Barbeiro, de todas elas aqui no Ceará. Mas nós deveremos ter aí audiências nas câmaras municipais de todo o estado. Vamos ter uma segunda, já ainda este ano, na Câmara Municipal de Fortaleza, já está agendada. E teremos muitas outras a partir de janeiro, depois do recesso das casas municipais, sendo realizada, com esse papel de discutir, além do emprego do bancário e da empregabilidade do bancário, o papel social e a responsabilidade do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNB continuarem com entes públicos, como entes que venham fortalecer os municípios de Fortaleza e todo esse Brasil, porque este é o grande papel dos bancos públicos e deverá ser o papel dos grandes bancos públicos. Eu queria aqui mais uma vez agradecer a todas as vereadoras e vereadores desta casa por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Clécio. Agora o senhor Ailson, aqui no ato, representando a CTB. Bom dia, Chico. Agradeci pelo requerimento, é o presidente da casa, os demais vereadores, vereadora presente, os companheiros que estão aqui dos sindicatos bancários, dos movimentos sociais de Fortaleza que vieram acompanhar essa audiência. A CTB apoia e acompanha a realização dessas audiências no Ceará todo, exatamente no sentido do que colocava aqui o nosso companheiro Clécio da Federação, no sentido da gente fazer o debate do papel dos bancos públicos atualmente. Daqui a pouco vai falar os companheiros representando os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa e do BNB, mas aqui a gente queria trazer exatamente isso. É preciso estar muito vigilante, é preciso estar muito
junto nesse momento em que se tenta sucatear os bancos públicos no nosso país. E o papel desses bancos ele não é substituído por um banco privado, por uma agência de banco privado. A agência de banco privado ela visa o lucro. O maior programa de microcrédito da América do Sul e que é referência para o mundo é através do BNB. O maior programa de habitação do nosso país é gerido pela Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil já trabalha com o Pronaf. Então, esses bancos têm um papel muito importante. Os bancos privados podem, diante dessa concorrência, existir, evidentemente, mas eles não vão para as pequenas cidades. Eles não vão para o campo, eles não vão financiar a habitação popular, Minha Casa Minha Vida, o Pronaf, o microcrédito. Então, a permanência e a existência desses bancos, em qualquer que seja o governo, de qualquer partido, ela é muito importante. E a gente precisa fortalecer mais, e aqui a Câmara Municipal de Vereadores de Maracanaú está prestando esse importante papel para a sociedade de Maracanaú e do Ceará, em fazer esse debate, em abrir essa oportunidade para que a gente possa estar aqui, fazendo essa discussão e defendendo esse patrimônio que é nosso, que é de cada um de nós. Então, eu queria mais uma vez agradecer e deixar aqui com os demais companheiros. Muito obrigado. Obrigado, Ailson. Agora, Magno Matos, né, representando o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas do ramo financeiro do Estado do Ceará. Bom dia a todas e todos. Agradecer ao vereador Chico pela oportunidade. Agradecer aqui a todos que compareceram a essa audiência. E, assim, para mim, defender o Banco do Brasil, o banco que eu fiz concurso para entrar, entrei no Banco do Brasil no dia 24 de janeiro de 2011, não é somente defender o meu emprego, como o Clécio falou. Defender o Banco do Brasil e as demais empresas públicas é defender uma política pública voltada para as pessoas que não são observadas pelos grandes bancos. Eu, enquanto funcionário do Banco do Brasil, eu fiz muito fiéis para as pessoas que entraram numa faculdade e não tinham condições de pagar. Entraram na faculdade particular e não tinham condições. Então, o Banco do Brasil fazia esse financiamento. Qual é o grande banco que tem interesse em financiar uma pessoa que acabou de entrar na faculdade, que ainda não tem um retorno financeiro? Somente o banco público. E o FIES fez muita gente entrar na faculdade. E o FIES fez muita gente sair da faculdade com o diploma na mão e com um emprego. Enquanto funcionário do Banco do Brasil também, eu fiz muita Minha Casa Minha Vida. Qual é o grande banco que vai financiar para o pobre? Para quem não tem condição, para quem tem a baixa renda. Eles não são observados, eles não são interessantes para o grande banco. O grande banco vai financiar um grande empreendimento, um espaço muito nobre da cidade. Na periferia, quem vai é Banco do Brasil e Caixa Econômica. Nenhum outro banco dá a cara a tapa, não. Eu, enquanto Banco do Brasil, defendo o Banco do Brasil e as demais empresas públicas, porque quando eu defendo o Banco do Brasil, eu defendo a agricultura familiar. E quem bota a nossa comida na mesa é a agricultura familiar. O Banco do Brasil também financia exportação, definiu mais de 100 mil milhões agora para exportação, para o agronegócio. Tanto trabalha no agronegócio, onde a pessoa trabalha, um a cada três empregados no Brasil trabalha no agronegócio, seja na agricultura, seja na pecuária. Além de emprestar dinheiro para fazer o mecanismo girar, o Banco do Brasil também financia o pequeno, que é aquela pessoa que trabalha com seu filho, com sua filha, tem um empregado. E são essas pessoas que botam leite no seu copo, essas pessoas que colocam o feijão e o arroz na sua mesa, porque a soja ela é exportada. O importante é a divisa do Banco do Brasil e para o Brasil. Entra muito dinheiro com a exportação da soja, mas quem bota a comida no nosso prato é a agricultura familiar. E mais de 60% do financiamento da agricultura familiar é feita pelo Banco do Brasil. Então, quando a gente dos sindicatos bancários lança essa campanha defendendo o Banco do Brasil, defendendo a Caixa Econômica, defendendo o BNB, e em contrapartida também defendendo as demais empresas públicas, a gente está defendendo a faculdade de quem não teve condições de passar na faculdade pública. A gente está defendendo o arroz e o feijão na sua mesa. A gente está defendendo a moradia